Eu quero falar sobre um tema. Já estou tentando pela quarta vez, não estou tendo sucesso. Está dando problema aqui na transmissão. O tema que eu quero falar é sobre camuflagem, mas não é no sentido físico. Eu queria passar para o sentido espiritual. Esse era o meu alvo. Porque a camuflagem, como a gente sabe, ela é executada nos exércitos. E o propósito principal da camuflagem é enganar o adversário, é iludir o adversário. Então, a camuflagem projeta tipo camaleão, que muda de forma conforme a situação. Agora, passando isso para o termo espiritual, a gente vai ter que olhar para aquele que disse: eu não sou desse mundo, eu vim de outro mundo, eu vim lá do alto. Para a gente compreender a camuflagem nesse mundo, a gente tem que olhar para esse que veio do alto. Pois nenhum homem na terra disse: eu vim do alto. Não é? Nenhum homem na terra disse: eu vim do alto. Só um. Quem? Jesus Cristo. Só Ele. Aí você vai me tirar do meu tema. Com as suas dúvidas, não sei se posso resolver. Vai. Vamos partir para esse caminho aí. Vai. Com as suas dúvidas. Eu não entendo essa linguagem. MTS, eu não entendo. Eu sou meio cru nessas coisas aí. Então, eu vou tentar abordar o meu tema. Você quer saber sobre... Aí você vai me tirar do meu tema mesmo, né? O Espírito Santo, Ele é quem dá luz para você. É isso que eu quero falar. Eu ia tocar mais ou menos por esse assunto aí, viu? O Espírito Santo, Ele é a divindade que te ilumina, que te traz Jesus Cristo para você. Certo? Agora diz que a gente não deve entristecer o Espírito Santo. Não é? A gente pode entristecer o Espírito Santo. Quando? Quando ele fala com a gente, ele ilumina a gente. E a gente fala: não dou bola para isso não. Eu vou seguir as propostas que o mundo está me apresentando. Aí a gente está entristecendo o Espírito Santo. Né? Então, mas como Deus é misericórdia, no momento que a gente se dá conta e fala: eu quero voltar para ti, meu Deus. Aí então as portas do céu se abrem, porque a misericórdia de Deus, ele se renova cada dia. E quando a gente abandona a camuflagem do inimigo, porque o inimigo usa camuflagem, era o tema que eu queria falar. A camuflagem do inimigo, camuflagem é para disfarçar, é para enganar a pessoa. A pessoa vai naquela direção da camuflagem. Aí o inimigo, o cara te pega. Por isso que enganar, roubar
e matar faz parte da camuflagem do diabo. Então a gente não pode cair, porque Deus é misericórdia. A qualquer momento que você sentir aquele desejo de Deus, é porque você não pecou contra o Espírito Santo. Né? Porque está escrito, a gente não pode pecar contra o Espírito Santo. Não é? Mas você quer saber se você pecou ou não contra o Espírito Santo? Se você sentir aquela necessidade de Deus, aquela ausência de Deus, aquela ausência que deseja a presença de Deus, isso é o toque do Espírito Santo te chamando. Venha para mim. Venha para mim. Eu te quero no meu reino. Eu quero te conduzir. Quando você sente aquela necessidade de Deus, às vezes aquele desamparo de Deus, entendeu? É o abismo te chamando. Venha para mim. Um abismo leva a outro abismo. As revelações de Deus são como abismos, são como ondas gigantescas. Ele nos atrai. É Ele nos atraindo, sentindo a necessidade de Deus. Quando você sente que... Tem dia que a gente sente que o coração está duro, né? Mas por que meu coração está duro? Eu tento entrar em contato com Deus e as portas não se abrem. Eu não pequei, o que é que eu fiz? Aí você começa a remoer. Mas a gente não deve se assustar, não. Porque Deus, Ele não guia os filhos dele com sentimento. Sentimento pertence à camuflagem do inimigo. Ele tem o poder de colocar sonho, colocar pensamentos na nossa mente, que não é o nosso pensamento, nem o que a gente quer pensar. Por isso que a gente tem que ter aquela unção. Eu aprendi com um pastor pela internet que há 3 unções, né? Uma unção de limpar nossa mente, saber limpar nossa mente. Jesus disse, tira a trave do teu olho. Aquela trave, às vezes, é um pensamento que o inimigo coloca na nossa cabeça. E empana tudo. Cria uma barreira que às vezes a gente pensa, será que eu pequei contra o Espírito Santo? Estou tão distante de Deus, eu não consigo me conectar com Deus. Mas às vezes é um sentimento da gente. Porque nós precisamos ver que Deus é amor. E Ele ama o mundo. Às vezes muitas pessoas nos passam a ideia de que Deus não ama o mundo. Deus só ama os filhos dele. Eu já tive nesse estágio de vida. Mas porque às vezes a gente não pensa, não examina bem a Escritura, passa por alto, sabe? Tem tantas coisas na Escritura que a gente passa por alto, né? A gente lembra hoje, amanhã esquece. A gente não lembra que está escrito, Deus amou o mundo. Olha que palavra. Começa assim, Deus amou o mundo. E Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas ganhe a vida eterna. Veja que Deus ama o mundo. De tal modo que Ele falou, filho, nós temos que salvar o mundo. Somente um de nós morrendo. Quem se propõe? Aí o Espírito Santo e Cristo, né? Cristo falou, eu vou. Porque eu sou a materialidade de Deus. Eu sou a voz de Deus, né? A voz de Deus. O Espírito Santo, num corpo, é as mãos de Deus, né? Deus é o cérebro. Deus fala, o que acontece? Jesus se apresenta com o seu corpo, e o Espírito Santo, ele vai se apresentar como a mão de Deus. O que produz o universo, o que produz o milagre. Isso é o amor de Deus, querendo nos atingir e tirando-nos das camuflagens do inimigo. Porque o inimigo é astuto. Ele faz camuflagem.
Camuflagem quer dizer engano. Por isso que a Escritura diz que matar, roubar e destruir é plano do inimigo. O inimigo tem esse plano: matar, roubar e destruir. Isso faz parte do plano do inimigo. Ele quer matar, roubar e destruir. Então ele vai criar dúvida em nossa cabeça. Ele vai criar pensamentos. Acho que eu pequei contra o Espírito Santo. Né? Que nem alguém estava com essa dúvida, né? Mas se a gente sente aquele desejo, aquela ausência de Deus, é esse sentido de ausência como um chamado. Deus dizendo: venha para mim, me busque. Nós temos que buscar o amado. Às vezes a gente esqueceu do amado. E a gente virou as costas para o amado, para os chamados do amado, e foi buscar outros apelos que o mundo ou o inimigo nos colocou à frente. E a gente deixa o amado, deixa a voz dele, as propostas dele. Porque o amado quer ter comunhão. Por isso que a grande proposta de Jesus Cristo, que estava no seu coração e que ele queria espalhar para todo Israel, era: o reino de Deus é chegado. Israel, o reino de Deus é chegado. Essa era a proposta de Jesus Cristo, que ele tinha que pregar em toda a cidade. Ele queria que toda a cidade de Israel, como povo de Deus, soubesse dessa proposta: o reino de Deus é chegado. E essa proposta de Jesus Cristo, ele estendeu para quem? Ele estendeu para os seus discípulos. Ide, pregue a toda a cidade, pregue a toda tribo, a toda língua, a todo povo, a toda raça, que o reino de Deus é chegado. Mostre para o mundo o amor de Deus, que aí está o plano de Deus, aonde todos irão encontrar a vida eterna, pois Deus quer ter comunhão conosco. Mas vem o inimigo com as suas camuflagens e coloca as suas propostas, e nós nos desviamos dos projetos de Deus. Caímos nas propostas do mundo e nas propostas dos homens e perdemos a visão do reino de Deus. Perdemos a visão daquele que disse: eu vim do alto. Eu sei o começo, eu sei o fim das coisas. E a proposta minha é proteger vocês, pois Deus quer nos proteger como a galinha protege os pintinhos, debaixo de suas asas. Então Deus quer nos pôr numa dimensão, na dimensão da família de Deus. É aí o lugar onde Deus quer que a gente habite, na dimensão da família de Deus. Deus quer que justamente a gente se abrigue aí, nesta dimensão, na dimensão da família de Deus. É isso que Deus quer. Por isso que o grande propósito de Jesus Cristo era anunciar essa medida ao mundo. Jesus queria anunciar essa medida ao mundo. Queria que todo mundo soubesse que Deus quer ter intimidade com o homem, que Deus quer colocar todos numa mesma família, na família de Deus. Uma família, fazendo um povo, um só Deus, dirigido por um só Espírito. Se nós perdemos a noção do Espírito Santo, nós vamos nos desviar nas propostas do mundo.
O único que nos pode levar para Cristo é o Espírito Santo. Então temos que aprender a como ouvir a voz do Espírito Santo. Porque somente o Espírito Santo é o Espírito que vai nos guiar em toda a verdade. É o Espírito que tem o poder de nos convencer. Nós só seremos convencidos pelo poder do Espírito Santo. Ele nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Nós somente seremos iluminados neste mundo e escaparemos das camuflagens do inimigo, dos dardos inflamados do maligno, se nos deixarmos guiar pelo Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, cairemos em confusão. Até a letra, se nos apegarmos à letra, a Escritura diz que a letra mata. A letra mata. É a pessoa que chega, está aqui nesse versículo, está aqui nesse versículo, está aqui nesse versículo. Se não formos dirigidos pelo Espírito Santo, a Escritura diz que a letra mata. Então, para a coisa ser completa, nós temos que nos valer da água e do Espírito. Foi isso que Jesus Cristo disse para Nicodemos. Se você quer entrar no reino de Deus, você tem que nascer de novo, Nicodemos. Você tem que nascer da água e do Espírito. Quer dizer, da palavra de Deus e do Espírito Santo. Se você não tiver a palavra e o Espírito Santo, o mundo vai te confundir, o mundo vai te enganar, você vai cair na camuflagem do arqui-inimigo. E o inimigo quer isso, pois ele sabe do seu destino. O arqui-inimigo, ele sabe que ele vai para o fogo eterno. E ele sabe que seu tempo é breve. Quanto mais gente ele levar para o seu destino, ele vai ficar mais feliz. Porque ele é o espírito mau. Hoje ele é o mal, que se camufla e que põe a filosofia do engano. Por isso que no mundo a gente tem que se cuidar. Tem muita gente com o espírito inimigo, o espírito da camuflagem, onde ele apresenta uma situação que você acredita naquela situação, mas ele está se camuflando. A gente tem que se cuidar. Somente com as Escrituras Sagradas e o Espírito Santo, a gente vai ter a lente para ver todos os ardis do inimigo, toda a camuflagem do inimigo. E assim a gente sair dos seus enganos e saímos vitoriosos. Por isso que as Escrituras diz: você aí tem a fé que vence o mundo. A nossa fé, aquela fé baseada nas Escrituras Sagradas, iluminada pelo Espírito Santo, a fé dos filhos de Deus, pois os filhos de Deus são dirigidos por quem? Pelo Espírito de Deus. Então o inimigo não tem como atingi-los, porque estão ligados com aquele que nos ilumina e nos dirige em toda a verdade, o Espírito Santo. Jesus disse: vocês não virão a mim se meu Pai não trouxer vocês a mim. Quem é o Pai de Jesus Cristo na terra, na forma humana? É o Espírito Santo, pois ele cobriu Maria e 9 meses depois Maria colocou Jesus no mundo. Esse processo continua. É o Espírito Santo quem vai colocar Jesus dentro de nós. E quando ele colocar Jesus dentro de nós, nós vamos atingir o patamar que Paulo atingiu. Paulo chegou a dizer: eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Como é que Cristo vive em Paulo? Através das revelações que ele teve. É o Espírito Santo que traz as revelações, as direções. E assim a gente passa batido, a gente pode correr com segurança nesse mundo. Pois temos a fé que vence o mundo. Por isso que temos que dizer para o mundo: o reino de Deus é chegado.
Aí está a proposta de Jesus Cristo. Aí está a arca atual. Noé teve a arca dele, que salvou ele e sua família. Hoje, nós nos salvaremos quando entrarmos nessa proposta de Jesus Cristo, na família de Deus, que é constituída pelas novas criaturas, que são dirigidas pelo quê? Pelo Espírito Santo. Pois os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Somente com o Espírito Santo a gente vai ter a condição, neste mundo tão caótico, de sair das camuflagens do inimigo, dos enganos do inimigo, das estratagemas do inimigo. Pois a função do inimigo é enganar, é matar, é roubar e é destruir. Então há um caminho. E Jesus queria mostrar esse caminho. O reino de Deus é chegado. E este reino de Deus vem com poder. Porque nós fomos criados à imagem de Deus. E Jesus disse, até assombrou os da sua época, quando ele disse o quê? É Deus aquele a quem a palavra é dirigida. Olha, veja, o respaldo disso é que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus pegou Adão e colocou no Éden. Jesus Cristo pega a nós, nos limpa com seu sangue e coloca no reino de Deus, que é um reino de autoridade. Quando estamos no reino de Deus, Jesus Cristo disse, você agora tem a vida eterna dentro de você. Você tem o espírito de ressurreição dentro de você. Você tem a natureza de Deus. Agora você tem autoridade sobre toda a força do mal, e o mal não vai fazer dano algum a você. Você pode chegar no meu nome, você vai expulsar demônios, você vai curar enfermo. Essa é a autoridade do reino de Deus, que Deus dá a toda nova criatura, a todo cidadão nascido da água e do Espírito. Mas o mundo precisa saber disso. Então, nós temos que pregar ao mundo. Mundo, o reino de Deus é chegado. Faz 2000 anos. Você tem autoridade. Você tem a fé que vence o mundo. É a fé preciosa. Pedro vai chamar de a fé preciosa. A fé que vence o mundo. A nossa fé. É o tipo de fé que crê na palavra de Jesus Cristo. Pois ele disse, a minha palavra é espírito. É vida. É assim que nós nos vamos encher do Espírito de Deus, nos enchendo da palavra. E ela vai comunicar vida. Essa vida é vida eterna, é a natureza de Deus. E assim não seremos enganados pela camuflagem do arqui-inimigo. E não vamos ter o destino que ele vai ter. Pois estaremos aqui em vida, conhecendo a minha paz eu vos dou. A minha paz eu vos dou, disse Jesus Cristo. É a paz da vitória em Cristo. Embora você passe por tempestade, eu estarei com você. Mesmo na tempestade, debaixo de muitas águas, você vai sentir a presença de Deus. Você vai dormir no barco, como Jesus dormia no meio da tempestade. Jesus ensinou isso na prática. Esta é a vida sobrenatural que Deus colocou os filhos dele aqui neste mundo, para que o mundo contemple que eles são mais do que vencedores. Valeu, né? Então vamos ao poder que ele nos deu. Se você não sabe, lá em Apocalipse, o último livro da Bíblia, você vai ver como Deus te vê. Deus te vê como sacerdote, viu? Como autoridade no reino de Deus. E Jesus disse, eu te dou autoridade sobre toda a força do mal. Você tem autoridade. No meu nome você vai curar enfermo e expulsar demônio. Então você tem que segurar isso daí. Tem que ter fé. Se você não ter fé, você não agrada a Deus. E se você orar sem fé, a sua oração vai ser água com açúcar, não vai valer nada. Então, vamos orar com fé.
sabendo a autoridade que Deus nos deu. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós agradecemos este teu programa que nos dá o olhar, que nos tira da camuflagem do arqui-inimigo Satanás e nos coloca no reino de Deus, no reino onde temos autoridade espiritual. Agora, em nome de Jesus Cristo, nós vamos dizer: você, espírito de morte, espírito de enfermidade, sai de nossos corpos, da cabeça à planta dos pés, sai dos nossos órgãos internos, nossos ossos, nossa coluna cervical, sai nosso aparelho urinário, digestivo, respiratório, circulatório, bucal, visual, ouvido, pés, mãos, nosso cérebro, todo espírito de morte e de enfermidade, em nome de Jesus Cristo, nós tiramos tuas forças e lançamos fora. Sai também espírito de nervoso, de raiva, rancor, ira, que atacam as nossas mentes, em nome de Jesus Cristo. Sai também espírito de pobreza, miséria e desgraça, dívida, que atacam as nossas vidas pessoais e nossas nações, em nome de Jesus Cristo. Conhecereis a verdade, revelada pelo Espírito Santo, e você vai andar na liberdade dos filhos de Deus. Amém.